Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, o Dia Nacional do Rádio, que eu abri o programa hoje, comemorando esse dia tão importante para nós, que traz aí, né, a Roquete Pinto, que foi o grande homem do rádio brasileiro. E a gente está falando aí um programa especial hoje só sobre a importância desse Dia Nacional do Rádio. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar desse assunto aqui na rádio, mas hoje nós vamos falar com uma convidada muito especial, que é a doutora Carla Alessandra Branca. Ela é advogada e mestre em políticas públicas e membro do Comitê Jurídico da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, porque entrou em vigor a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem falado aqui na rádio, e trouxemos hoje uma especialista para explicar o que é essa lei. Doutora Carla, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, quero parabenizar todos os radialistas, os comunicadores, por esse... É uma conquista, né? Poder fazer... chegar até a casa das pessoas divulgando informação, sempre em primeira mão. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada, viu, doutora? Estou à disposição. O que é LGPD, doutora? O que é essa lei? Bom, essa é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma lei que foi instituída em 2018, 13.709, só que nós tivemos uma entrada em vigor um pouco estendida, como nós chamamos no direito. A gente usa o termo vacatio legis, né? Que é a vacância da lei, é um tempo de adaptação em que uma lei ela pode entrar em vigor imediatamente um dia após ela ser promulgada, ou ter esse tempo de respiro, que nós chamamos, e esse é o caso dela. É uma lei que trata dos dados pessoais. Então, é uma proteção a esses dados pessoais. E ela diz respeito a todos nós. Sim, ela trata dos dados, a proteção ao dado das pessoas naturais. Então, quem deveria proteger, né? Toda pessoa que coleta o nosso dado, pessoa física ou até mesmo jurídica, com fins econômicos, lógico, que esteja situado no território brasileiro, que ou preste um serviço, exerça uma atividade econômica, né? Seja ela qual for, vai ter, a partir de agora, porque ela entrou em vigor já há uma semana, vai ter que tratar os nossos dados. E o que seria, então, esse tratamento desses dados? Quando recebe os dados, na coleta, na recepção desses dados, então nos dizer, por exemplo, porque eu estou pedindo o seu CPF, eu preciso do seu CPF para atender a uma finalidade específica. Olha, eu vou colher aqui o seu e-mail, a sua data de nascimento. Então, é tratamento dos dados. E a gente fala muito, né? Olha, pegaram meus dados e estão usando por aí. Isso tem acontecido muito no Brasil. Então, agora nós estamos protegidos, né, em relação a isso. Como que fica essa proteção? Quem vai proteger os nossos dados? Na verdade, nós não estávamos órfãos, né? Nós já tínhamos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 90, que já dava a ideia ao consumidor de uma proteção à informação em relação aos seus dados também, né? Bom, depois nós tivemos outras leis, como a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei utilizada até mesmo por vocês, Marco Civil da Internet, enfim. Mas nós não tínhamos uma lei que regulasse efetivamente esse tratamento. Por quê? Porque nós nunca demos a coleta desses dados. Facilmente nós vamos a uma padaria, um supermercado, nos pedem os nossos dados pessoais, porque vale a pena nós falarmos o que a lei entende como dado pessoal. Então, dado pessoal seria uma informação que me identifica ou que é passível de ser identificado. Então, por exemplo, falar, advogada, me dá uma conotação que pode estar falando de mim, né? Então, seria isso. E nós nunca paramos para pensar, olha, o que estão fazendo, onde estão usando os nossos dados, enfim. E isso sempre foi utilizado, né? É uma prática, comumente falando. E agora, com a lei, as empresas terão que se adequar. Eu costumo falar com alguns clientes que, na verdade, esta é uma nova oportunidade.
desta adequação, de mostrar para o cliente, o paciente, o titular dos dados, que eu cuido, que eu protejo os seus dados. Como que as empresas devem agir nesse momento? Então, as empresas terão que cumprir alguns princípios, né? E terão como respaldo algumas bases. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós vamos ter assim, eu preciso do seu, para que a gente faça um cadastro aqui, eu preciso do seu nome, RG, CPF. E aí eu explico para a pessoa o porquê que eu quero o nome, o RG e o CPF. Por exemplo, para a gente preencher um contrato, para fazer uma procuração, como se fosse no meu caso, e assim sucessivamente. Então, nesse ponto, eu coleto os dados dessa pessoa e eu tenho que ter dentro da minha empresa uma organização desses dados. Então, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado para, se eu for divulgar o dado, se eu for terceirizar o dado, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma empresa e os meus funcionários recebem ticket de alimentação. Então, eu estou divulgando, transmitindo esses dados para uma terceira pessoa. Eu tenho que tomar esse cuidado. Como que eu passo esses dados para esse terceiro? Então, são pequenos detalhes. Criando bancos de dados, né? Colocando, por exemplo, uma proteção em nível de backup, como que eu cuido, que planilha. Porque, veja, Marilene, a gente precisa entender que muitos dizem assim, essa lei não é para mim, né? Mas o texto da lei nos diz que tanto para dados coletados de forma manual, que estão em fichas, que estão em arquivos físicos mesmo, ou aqueles que nós divulgamos ao preencher na internet, enfim, quando fazemos um cadastro via online. E a gente tem visto muito as pessoas preocupadas, olha, meu SIC, meu RG, usaram para comprar alguma coisa. Até os dados do cartão de crédito a gente tem visto também, né? Com essa clonagem, embora hoje, com a tecnologia, os bancos já estão se precavendo mais. Isso tudo protege. Sim, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, ela tem uma influência muito grande na União Europeia, que já há um regulamento que já está em vigor desde 2018, né? E é interessante porque nós temos uma base legal para coleta de dados que nós chamamos no Brasil, que é a proteção de crédito, justamente para bancos, seguradoras, enfim. Mas quando essas empresas utilizam os nossos dados de forma ilícita, que nós chamamos, né? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos chegar hoje, pela lei, chegar até a empresa, quando identificamos, e perguntarmos a ela. Artigo 18 da lei nos diz isso. Eu gostaria de saber que tipo de dados meus estão disponíveis nesta empresa, o que você faz com o meu dado, se você transfere meu dado para terceiro, como que você armazena o meu dado. Então, nós poderemos, a partir de agora, ter esse contato com a empresa e perguntar. E as empresas vão ter que tomar mais cuidado. Sim, com certeza. Tanto no momento da coleta da informação, né, do dado, como também no momento de prestar eu estou requerendo que você justifique. Então, nesta justificativa, nós vamos ter, a empresa vai ter que se respaldar um pouco mais. E a quem reportar caso a empresa não forneça a informação adequada, clara, né, precisa, como diz a lei. Nós temos um órgão de proteção que é a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que está agora sendo criado o seu comitê, né, porque é ligado à presidência, a uma secretaria, e aí nós precisamos da criação de quem será. A lei já está em vigor. Nós temos aí agora as empresas tendo que se adequar à LGPD e depois nós temos aqui há algum tempo começam as multas, é isso? Isso mesmo. Como vão ser esses processos de multas? Bom, se nós tivéssemos seguido o trâmite normal, estaríamos falando de tudo isso a partir de agosto, né? Bom, como tivemos um contratempo, que foi a Covid-19, veja, é tão importante a relevância da lei no momento em que nós estamos, porque foi capaz de mover
o Congresso Nacional, e eles articularam projetos de lei nesse tempo, desde março. Para quê? Para entender o que fariam com esta lei, se ela entraria em vigor, como que ficaria a punição, e foi decidido, depois de tramitar pela Casa, Senado, Câmara, né, a presidência, veio uma medida provisória, enfim. Depois de tudo isso, chegou-se à conclusão, o Senado terminou com esse embate, dizendo o seguinte: a lei entra em vigor em agosto, né? Só que a sanção, que é a penalidade, ela passa a vigorar em agosto de 2021. Por que isso? Porque nós já tínhamos sofrido demais. Nós, quando eu digo, as empresas em si, né, os comércios, em relação à pandemia. Então, é mais deram um ano uma aí folga. Para eles se readequarem. Até completando, a lei é de 2018. Então, nós já tínhamos que estar adequados. Sim. Não é verdade? Mas aí eles deram pouco, esse ano a mais para que as empresas coletem, né, todas essas justificativas. Na punição. Não, já a na lei já está valendo. Isso, sim. Então quer dizer que... Mas não vai punir, vai só orientar por enquanto. Isso, não vai ter, né, a punição. É importante a gente falar sobre isso, até porque as empresas vão ter que se movimentar e poder pegar, por exemplo, olha, Carla, olha, Marilei, eu estou usando seus dados para isso, e você assina aqui que está tudo certinho. Isso, Em alguns casos, nós dizemos que nós temos o consentimento, né? Sim. Então, e o consentimento, ele não pode ser geral, né? Ele tem que ser específico. Então, para o CPF, você vai consentir aqui. Para o nome, o e-mail e assim, porque... Onde que estão os nossos dados, se a gente parar para pensar? Nós deixamos os nossos dados em todos os lugares. Né? Com a pandemia, então, quanto nós compramos pela internet, quanto nós divulgamos, não é verdade? Então, assim, os nossos dados estão em todos os lugares. Não dá para eu sair perguntando para todo mundo. Mas é nesse sentido. Em alguns casos, porque tem bases legais, outras, como execução de contrato, enfim. Mas em alguns contextos eu vou pedir a sua autorização. Né? Eu vou numa loja, por exemplo, vamos fazer um cadastro? Vamos. O que você precisa para fazer o cadastro? Eu preciso do nome e CPF. Por que você quer meu CPF? Para emissão de nota fiscal. Então, tudo bem. Né? Não, é só para fazer um sorteio. E assim sucessivamente. Mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui hoje. Bom dia. Na entrevista com a doutora Carla Alessandra Branca, advogada, mestre em políticas públicas e membro do Comitê Jurídico da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, falando sobre a LGPD, que é uma lei nova e que a gente precisa entender os nossos direitos e as empresas precisam se readequar. A Valéria Azevedo está aqui, parabéns, muito sucesso sempre, Marilei, querida, obrigada, Valéria. Hoje é o Dia Nacional do Rádio, agradeço todas as manifestações de carinho, né, para quem curte rádio, como é o nosso caso, né? Demiciana Aquino, bom dia para o Fábio Vilela. Bom dia também para o Walter Henrique Aguiar, Herbert Bola lá de Suzano, Carlos Eduardo Dias. Mandar bom dia para Durval Parreira, lá de Poá. Bom dia, Marilei, bom dia, doutora. Bom dia. Vivemos um momento de muita... Deixa eu voltar aqui. Ainda bem que tem bastante mensagem, que ela pulou a mensagem. Vivemos um momento de muita velocidade nas informações. A quantidade de documentos, de RG, SIC, assinatura digital. Devemos ter uma mudança em breve? Teremos um único cadastro com maiores itens de segurança, como se fosse uma nota de dinheiro? Essa é uma ótima pergunta, porque as pessoas têm falado muito tal também, né, doutora? Sim. Essas seguranças que a gente precisa ter. Você acredita num cadastro único? Alguns países já... O Brasil não é uma referência, né, doutora? Eu vou pular essa parte. Alguns países já países evoluídos já tem, né, doutora? Pois acredito, Você sim. acredita? Não agora, né? Não estamos preparados não ainda, estamos preparados. Mesmo porque cada lugar tem um RG ainda. Sim, né? E nós usamos vários documentos, a gente ainda não conseguiu unificar tudo, né, em um único documento. Mas acredito, sim, é algo a se pensar. Ele falou da informação, né, do fluxo de informação. Isso. E tem uma fala de um doutrinador chamado Manuel Castells, que ele diz assim que o fluxo da informação é mais valioso do que o fluxo de poder. É verdade o que ele está falando.
o fluxo da nossa informação, né? Como nós divulgamos, como nós atuamos, quanto mais hoje com a globalização, com a tecnologia, tanto dispor. Antigamente nós não tínhamos essa facilidade que estamos tendo hoje. Verdade. Né? Estarmos aqui na rádio e na internet ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o rádio está no mundo inteiro, né? Fora os aplicativos e tudo mais. Sim. E a assinatura eletrônica é importante ter também, doutora? Sim. Bom, nós já temos hoje os certificados digitais, né? Sim. Então, nós profissionais, as empresas já possuem certificados digitais, mas é para uma atuação específica, né? Então, eu, enquanto advogada, preciso do meu certificado digital para atuar na minha profissão. A empresa, inclusive, para poder regulamentar, enviar documentos aos órgãos, né? Então, a certificação digital a gente já tem, já é um... Sim, já é uma realidade no dia a dia, né? Josiane Matheus aqui com a gente, bom dia para Helena Lopes. Obrigada por tantas informações tão importantes. Deus abençoe. Obrigada, querida. Fábio Vilela. Bom dia. Você vai na loja fazer uma compra e eles pedem que faça um cadastro. Aí, do nada, a Vivo, a TIM, pessoas oferecendo cursos que ligam, mandam correspondência. Agora, isso é crime? Ele pergunta. Então, crime, a gente tem que tomar cuidado quando nós falamos no crime. Mas agora, isso não poderá acontecer. Por quê? Porque a lei ela está fundamentada, né, em princípios, tem fundamentos. O primeiro fundamento é o fundamento do respeito aos dados, a privacidade dos dados, que inclusive é constitucional, né? Está no artigo 5º da Constituição, verdade? Então, o que a gente precisa entender é assim, eu vou à loja, a loja pede os meus dados, a loja agora vai ter que dizer assim, eu vou colher esses dados para finalidade específica. Enviar um documento, eu posso te mandar um e-mail marketing, por exemplo, em relação ao que eu ofereço aqui, mas não divulgar a terceiros sem a autorização da pessoa que é titular dos dados. Isso não mais, que isso acontecia, você recebia e-mails disparados de vários lugares. Isso não mais. Então, quando ele fala, passavam meus dados para TIM, para Claro, para Vivo... Não. Realmente isso não pode mais. Isso não mais. Essa Ótimo. Transferência de dados. Né? Marcelo Temporini, bom dia. Bruno Marques Pancione. Bom dia a todos. Marilei acertou na profissional para entrevistar. Diretor da FATEC. Falei desse. O Bruno, é verdade. Bruno. Oi, Bruno. Nossa, bom faz dia, tempo que eu não vejo Bruno. ele. É verdade, agora que eu vi que é o Bruno. Tudo bem? Como é que você tá? Mandar um bom dia especial para ele. Fez curso de coach comigo, com o Bruno. Com o Douglas. O Bruno tá gente boa. E ele é o diretor da FATEC, diretor da FATEC Mogi das Cruzes. Está enfrentando uma barra, né, com a pandemia. Essa Covid virou de ponta cabeça a educação, né? Marilê acertou na profissional para entrevistar e falar deste assunto importante e novo. Parabéns, doutora Carla, pela competência e esclarecimentos. Forte abraço para você. Para você também, Bruno. Obrigada, Bruno. Você dá aula na FATEC? Na FATEC. No curso de um dos cursos, né, é análise desenvolvimento de sistema, que é o curso do Bruno. Que legal. A Maitá Soares está aqui com a gente. Obrigada, sempre excelentes entrevistas. Walter Henrique Aguiar. Meu esposo. Seu esposo? Meu esposo. Ele é advogado também? Não, ele tem uma empresa de informática. Ele colocou lá, Fábio, bom dia. Suas informações não podem ser compartilhadas com outras empresas sem seu consentimento. Isso. Caso seus dados sejam compartilhados sem seu conhecimento, estão agindo contra os princípios da lei. Isso mesmo. Lúcia Pinheiro, bom dia, querida. Lá de Minas, bom dia. Orientações excelentes. A psicóloga, a Lúcia é uma querida também. Heloísa Moreira aqui com a gente. Ivone da Silva, Luz Silva. Só fazer um parênteses, como psicóloga na área da saúde, então há uma base legal específica para o pessoal da área da saúde, né, que é a tutela da saúde, por causa da coleta que eles fazem, dos prontuários, não é? Hoje nós temos na lei a possibilidade de portabilidade dos meus prontuários. Então, verdade, interessante. O pessoal da saúde vai ter que se adequar bastante também, né? Todo mundo, né? Todos nós, né? Eu volto a dizer, eu entendo como uma oportunidade, sabe, de deixar o seu negócio. Eles gostam, a gente escuta muito falar do termo compliance. Compliance. Na verdade é um termo só para a gente falar que está tudo certo. Tudo certo. Está tudo certo. Efetivamente é a governança. Governança. Heloísa Moreira, Ivone da Silva Luz,
Mandar bom dia também para Lilian Carla Castro, bom dia, querida. Bom dia. Osni Garcês, bom dia, Osni. Hoje é o dia do rádio, parabéns, seu trabalho é maiúsculo. Você, minha amiga, sinta-se cumprimentada pela data e representa no Alto Tietê o segmento com maestria. Um abraço a você e a sua entrevistada. Muito Deus obrigada, abençoe. bom dia. Beijo, Osni. Eu espero que você esteja bem de saúde. Ele teve Covid, ficou em estado grave. Graças a Deus está bem, está se recuperando. Eu sei que ele já está bem. Mandar um beijo especial para você, tá bom? E aproveitar também para mandar um beijo pro Willy Damasceno, que está aqui com a gente no Instagram. Bom dia. Oi, Willy, beijo para você. Aline Personal, Ananias Godoy, a Carla Calderaro está aqui. Bom dia, minha Carla, sócia. querida. Washington Ralé, Josi Branca, Eliana Franco. Minha tia, Josi Branca, minha tia. É, a Eliana Franco está aqui. A mãe da Tati. A mãe da Tati. Olha, os parentes estão tudo aqui, ó. Você vê, quando a gente avisa... Eu falo, sabe o que eu falo? Eu falo que quando eu comecei no rádio, só minha mãe me ouvia. Né? Agora tem mais umas 5 pessoas ali da minha mãe, eu brinco. A internet, olha aí. A internet é a mudou a nossa vida. Então você dispara, olha, amanhã eu vou estar, olha aí. Tá vendo? É verdade. Que bom que eles estão aqui nos prestigiando. É muito obrigada. Bom Agradecemos dia. muito. Renato Borges, a Vandinha de Brás Cubas, parabéns mais uma vez pelo Dia do Rádio, né? Obrigada. Manuel do Prado, parabéns pelo trabalho e pelo Dia do Rádio. Miguel Eduardo de Faria, do Alto de Ipiranga. Parabéns pelo Dia Nacional do Rádio, ferramenta imprescindível para a evolução de uma sociedade. Amei a história que o rádio nasceu em Mogi. A gente vai fazer de novo no final do programa, esse especial do rádio, a gente vai trazer de novo para vocês essa história que a gente usou ontem aqui com a Tatiana Franco, Tatiana, ela veio falar do papel do rádio, né? E dos podcasts que mudaram muito a nossa visão também do rádio. É né? uma excelente ela comunicadora. Tá aqui, ó. Ela está aí, uma Tatiana excelente comunicadora. Ela Bom dia, Tati. Nós já adequamos a empresa dela. E ela foi uma das primeiras, Foi uma das primeiras aqui em Mogi, que nessa legal. área já. Ela tem um espaço, né, de TS, forno. terapia em saúde, né? E nós já adequamos a empresa. Estamos finalizando. Que legal. E também o Danilo Tomazulo de Vicente, a aproveitar, né, para mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha. E as pessoas estão me perguntando aqui, doutora, o que elas precisam saber nesse momento, o que eu preciso saber? A pessoa me pediu meus dados. Eu vou perguntar para quê? Eu vou assinar um documento? Como é que funciona na prática? Então, é isso que a gente precisa considerar, dependendo do local em que você está. Então, por exemplo, se você estiver num escritório de advocacia, numa clínica médica, a coleta de dados está sendo ocasionada para atendimento ou para a consecução de uma atividade jurídica. Ponto. Então, há uma finalidade bem específica aqui. E não tem como, nós vamos ter que passar os dados. Mas agora, quando nós vamos nesses e-commerce, quando a gente compra nos e-commerces, ou quando nós vamos efetivamente em lojas físicas e compramos e pedem lá, quer o CPF na nota, então está justificando, quer fazer um cadastro, então aí é o momento que eu pergunto para ele. E é importante essa visão agora do titular do dado, né? Nós somos ativos, nós temos que nos posicionar. Quero sim, para quê? Então, eu não quero passar o meu de nascimento, mas o meu CPF eu não quero passar. Então, você tem essa autonomia, né? Que, inclusive, é um fundamento. A autodeterminação que está prevista aqui na LGPD, no artigo 2º da informação, é isso. Então, é a sua autonomia de considerar o dado, entregar o dado ou não. Tá bom? Mas em algumas atividades não tem jeito, né? E aí você tem que assinar alguma coisa? Como Sim, é que é um termo de... Bom, nesses casos que eu acabei, nessa fala, teria um termo de consentimento. Veja, esse termo de consentimento não está obrigatoriamente dito assim, tem que ser por escrito. Você poderia, por exemplo, fazer um vídeo, poderia ter um áudio. Então, assim, está bem flexível nesse sentido, né? Mas sim, tem que ser dado o consentimento para a coleta e divulgação, né? Quando eu entro numa loja e busco, então eu já estou dando aquele consentimento, porque eu estou buscando aquela informação. Mas quando me pedem, então sim, você tem que dar. Interessante. Nelson Garacho, bom dia, Marilei, bom dia para a doutora Carla. Bom dia. E a pergunta é, onde que eu posso saber mais sobre essa lei, doutora?
Bom, no site do Planalto, né? Porque a lei 13.709 de 2018, então quando a gente digita Planalto, presidência, você Já vai tá encontrar lá. a lei, tá na íntegra a lei. E daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai ver espalhado, né? Como foi com o Código de Defesa do Consumidor. Verdade. No começo era uma coisa assim. Isso, então, eu brinco assim que no começo nós não dávamos importância. Depois precisou estar obrigatório em todos os estabelecimentos, né? Mas não adianta simplesmente, a pergunta dele é muito oportuna, porque não adianta simplesmente estar obrigatório. Se eu não conheço o que está ali, o que me adianta ver o código, pedir o código e eu abro em que artigo, por exemplo? Então, nós temos que, de antemão, ter conhecimento do que é direito, que a Constituição é de 88 já nos dizia isso no artigo 5º, né? Então, nós temos que ter conhecimento dos nossos direitos e os dados. Eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, tudo que a gente tem que tomar muito cuidado a partir de agora, né? Já deveria ter cuidado antes, mas tudo que é gratuito, tome cuidado, porque você é o produto. Então, os dados é o que nós temos de mais valioso, é a sua informação, é a sua vida. É a sua vida. Sua vida. É você, seu SIC RG, pronto. Tudo tá ali. E até você provar que focinho de porco não é tomado, Verdade. Né, que não foi você, Verdade. dá trabalho. Rony da Rocha, parabéns pelo trabalho. Nós, ex-alunos da professora Carla, também estamos aproveitando para aprender mais um pouco. Obrigada, Rony. Um beijo. Dr. Marco Cardinali está aqui com a gente também. Bom dia. Bom dia. Aproveitar para mandar um bom dia especial para o Washington Ralé, em nome dele, né? Agradecer a todo mundo que está participando. Doutora, deixa uma mensagem para a gente fechar a nossa entrevista com chave de ouro, pedindo até para que você volte. A gente vai atualizando como que vai estar esse processo, né? Dessa lei que agora começa, né, efetivamente a vigorar. Isso. Bom, a mensagem que eu quero deixar nesta manhã é que nós comecemos a perceber da importância de compartilhar os nossos dados, mas entendendo o porquê da proteção. Então, nós temos um problema sério, culturalmente falando, que a gente não liga para as coisas, né? Então, nós entregamos, não queremos saber, não vamos atrás. Isso tem que ser mudado. Então, que esta lei possa ser um parâmetro para que nos posicionemos enquanto titulares de dados e que daqui para frente, se não tínhamos esta prática, deveremos ter agora de que tenhamos que tomar cuidado. Então, para que perguntar, ir atrás, antes de fazer as compras, investigar. Então, é esse cuidado que eu quero deixar, né? E voltar a dizer a frase do Manuel Cassius, que o fluxo da informação. Então, é esse cuidado, a informação é sua, você contribui, você dispara ela com quem você quiser. Então, é nesse sentido. Obrigada, doutora, pela entrevista. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, quero parabenizar ao rádio, a todos os comunicadores, né, que estão por trás e os que estão à frente desse trabalho. Um bom dia, um bom final de semana. Viu? Muito obrigada pelo convite. Doutora Carla Alessandra Branca, advogada, mestre em políticas públicas, membro do Comitê Jurídico da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, falando hoje sobre a LGPD para você, aqui na Metropolitana e nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho eu estou de volta, não saia daí. Obrigada, bom dia.